E aí, pessoal? Meus caros, é o seguinte, esses dias eu fiz alguns questionamentos no Instagram de forma a interagir um pouco com vocês e resolvi aqui gravar alguns vídeos para compartilhar um pouco das respostas, para a gente falar um pouco aqui das nossas rodovias. Uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte: o que você, enquanto usuário, espera das nossas rodovias? Aí eu quero comentar sobre essa resposta aqui, abre aspas, um tapete igual às vias que levam a São Paulo, de preferência vias duplas, fecha aspas. Pessoal, e o que as rodovias de São Paulo têm de especial, de diferente das demais rodovias brasileiras? É simples a resposta. A maioria das rodovias de São Paulo é concedida à iniciativa privada. E por que as rodovias concedidas apresentam melhor qualidade quando comparadas às demais? É isso que nós vamos falar aqui neste pequeno vídeo. Antes de nós falarmos de concessões, é preciso destacar, esclarecer uma coisa que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que concessão e privatização é a mesma coisa, mas não é. Na privatização, a administração pública transfere a titularidade de um bem ou de um patrimônio público para a iniciativa privada. É como um contrato de compra e venda. A administração pública vende aquele bem, aquele patrimônio público para a iniciativa privada e a partir dali passa a não ter mais responsabilidade sobre aquele patrimônio. Nas concessões, a administração pública transfere a operação e manutenção de um bem à iniciativa privada ou a terceiros por tempo determinado. E a iniciativa privada tem o objetivo de lucrar, de explorar economicamente aquele bem ou patrimônio público. Mas nas concessões, a titularidade do bem ou do patrimônio público ainda fica com o Estado. Agora vamos falar um pouco de rodovias. Vamos restringir para rodovias federais para facilitar um pouco a nossa comunicação. É o seguinte: existem rodovias federais não concedidas e rodovias federais concedidas. As rodovias não concedidas são administradas diretamente pela própria União, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que é o antigo Ministério dos Transportes. O DENIT, para fazer a manutenção dessas rodovias, contrata, por meio de licitações, empresas construtoras e fiscaliza a execução desses contratos. No caso das concessões, nós também temos processos licitatórios, leilões, para fazer a concessão dessas rodovias. A empresa concessionária, a concessionária vencedora, passa então a operar e fazer a manutenção das rodovias, explorando economicamente. E a principal fonte de receita dessas concessionárias é o pedágio. E onde que a administração pública entra nessas concessões? Ela entra fiscalizando essas concessionárias por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é uma agência reguladora também vinculada ao Ministério da Infraestrutura, o antigo Ministério dos Transportes. Então nós temos o Ministério da Infraestrutura, rodovias não concedidas DENIT, rodovias concedidas ANTT. Nos contratos de concessão são estabelecidas cláusulas de qualidade, cláusulas de pagamento associadas a critérios de desempenho. Se a concessionária não cumpre com esses critérios de desempenho, ela responde administrativamente, por meio de sanções também previstas nos contratos. Se a fiscalização da ANTT chega, por exemplo, em uma rodovia concedida e encontra um buraco, e o contrato de concessão diz que não pode em nenhum momento ter buraco naquela rodovia, então a ANTT aciona a concessionária. Se a concessionária não corrigir o problema imediatamente, as cláusulas relativas às sanções administrativas são acionadas e a concessionária vai ter que responder por isso. Tá, e por que as rodovias concedidas são melhores do que as não concedidas? Imagine você que nós temos nas rodovias concedidas uma empresa ali só para cuidar daquela rodovia especificamente. E as respostas são mais imediatas. A empresa tem também que agir rápido para poder ter suas receitas. Diferentemente da administração
pública. Imagine que a administração pública, o DENIT, tem uma malha rodoviária enorme em todo o Brasil e tem que dar conta de toda essa malha. As respostas demoram mais a chegar na ponta, onde os problemas estão acontecendo. Sem falar que nas rodovias concedidas, a maior parte delas são rodovias de alto volume de tráfego. E se qualquer problema não for corrigido imediatamente, há um grande impacto na vida dos usuários. Então é de total interesse das concessionárias corrigir aquele problema imediatamente. Elas conseguem ser mais eficientes, atuar mais tempestivamente na resolução dos problemas. Por isso, a melhor qualidade nos nossos pavimentos, em rodovias concedidas. E você me pergunta então, por que não se concede tudo? Por que nós não concedemos todas as rodovias? A resposta é simples, é uma questão de viabilidade econômica, é uma questão de mercado. Não é toda rodovia que oferece condições de ser concedida. E qual é o principal parâmetro que nós utilizamos para analisar a viabilidade de uma concessão rodoviária? É o volume de tráfego. Tem que ter volume de tráfego suficiente para justificar economicamente a concessão de uma rodovia. E qual é a principal fonte de receita das concessionárias? É o pedágio. O usuário paga para usar aquela rodovia e, em contrapartida, a concessionária tem que dar a manutenção daquela rodovia 100%, oferecer todas as condições de segurança e de qualidade para o usuário. É como um negócio privado qualquer. Vamos citar o exemplo de um restaurante. Se você tem um restaurante, você tem que atender um determinado número de clientes por mês, de forma a cobrir as suas despesas mensais e ainda tirar o seu lucro. Assim também é com a concessionária da rodovia. Ela tem que cobrir os seus custos e tirar o lucro por meio do pedágio. Então, para isso, ela vai ter que ter um número de veículos trafegando ali mensalmente. Imagine você uma rodovia lá do interior do Brasil, em que só passam por dia algumas motos, um caminhão baú para abastecer o comércio e um ônibus escolar no início e no final do dia. É óbvio que ali nós não temos volume de tráfego suficiente para viabilizar economicamente uma concessão. Aí que entra o Estado, aí que entra a administração pública. Onde não há essas condições, ela tem que atuar diretamente. Ela tem que arcar com a manutenção dessas rodovias onde não há interesse da iniciativa privada. No caso da administração federal, nós temos o Ministério da Infraestrutura, o MINFRA, que é o órgão responsável por formular as políticas de transporte no país. E eles atuam fortemente estudando novos mecanismos de viabilizar as concessões de algumas rodovias, de forma a tornar essas concessões atrativas para a iniciativa privada, de forma que essas concessões sejam boas tanto para a administração pública, para o usuário, quanto para a iniciativa privada. E quando nós estamos falando de concessão, existe um conceito chamado de modicidade. A tarifa tem que ser módica. O que é isso? Tem que ter um valor que os usuários consigam e aceitem pagar. Não adianta eu colocar uma tarifa de pedágio com um valor de R$1.000, aqui um exemplo bem esdrúxulo, porque o usuário não vai pagar, não aceita pagar R$1.000 para usar uma rodovia. Então, o Ministério da Infraestrutura atua nesse meio de campo, estabelecendo quais são as prioridades do governo, dos usuários, e os interesses da administração pública. Então, pessoal, tem coisas que realmente é a administração pública que tem que assumir isso, porque o interesse maior é do Estado, é da sociedade, e quando não há interesse da iniciativa privada em assumir essas atividades, o serviço básico, que no caso aqui é a manutenção das rodovias, tem que ser garantido pelo Estado. E aí cabe a nós, enquanto usuários, cobrar essa manutenção direta da administração nos trechos que não são concedidos. Cobrar tempestivamente essa manutenção. Nós também temos que ter, nas rodovias não concedidas, qualidade igual às rodovias que são concedidas. Então é papel do cidadão cobrar por rodovias melhores. Pessoal, então para encerrar o nosso vídeo, eu resolvi trazer aqui alguns dados que eu tirei diretamente do site do DENIT, da base de dados do Sistema Nacional de Viação, o SNV. São dados relativos a abril de 2020.
São dados sobre concessões rodoviárias. Quando nós falamos de Brasil, nós temos uma malha rodoviária pavimentada com uma extensão total de 66 mil quilômetros. Desses 66 mil quilômetros, cerca de 9.600 quilômetros são concedidos à iniciativa privada, que dá aí mais ou menos 15%. Então, 15% das rodovias federais pavimentadas no Brasil são concedidas à iniciativa privada. Quando nós restringimos para o estado de São Paulo, nós temos uma extensão total de rodovias federais pavimentadas de 1.122 quilômetros. Desses 1.122 quilômetros, nós temos 948 quilômetros concedidos à iniciativa privada, o que dá aí mais de 80%. Ou seja, 80% das rodovias federais de São Paulo são concedidas à iniciativa privada, ou seja, a maior parte. E lembramos que ainda tem as rodovias estaduais no estado de São Paulo, que muitas também são concedidas. Rodovias estaduais. E por que São Paulo tem tanta rodovia concedida? A resposta é simples. Porque São Paulo e os estados vizinhos compõem a região mais desenvolvida do país. E lá nós temos volume de tráfego suficiente entre as cidades para justificar uma concessão. Tem viabilidade, tem muito tráfego, tanto de veículo pesado, caminhões, ônibus, veículos de passeio, muitos deslocamentos tanto a negócios quanto a turismo. Enfim, é lá que os nossos maiores tráfegos em termos de rodovia estão. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido trazer um pouco aí sobre esse universo das concessões rodoviárias. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem interagir comigo, não deixem de fazer isso nos comentários. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, sigam a nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e até o próximo vídeo. Forte abraço!